Mas o assunto com o Dr. Juarez Torres é a continuação daquele assunto, que é, será que o casamento esfria depois que casa? Por quê, né? Que as pessoas temem falar, ih, quando eu casei tava mil maravilhas, depois começou a esfriar. Aí muita gente ligou, o Dr. Torres tirou muitas dúvidas, né? Respondeu muita pergunta. Se você tem pergunta, liga no 3315-1390 que o doutor responde. Mas a questão é, existe uma fórmula milagrosa para o casamento não esfriar? Ou isso é mentira, ele esfria mesmo? Ele esfria e a gente tem que agir em cima disso. Os 5 estágios são a perda da paixão. Então, não é bem o que eu imaginava. Poxa, era tão bom naquela época. Agora parece que eu não sei se eu quero ou não quero. Mas é normal, porque é tudo novidade. Exatamente. Tudo que é novidade, a gente se agrada. Então agora, conforme o relacionamento vai se tornando cada vez mais sério, a gente tem que vigiar através de uma coisa muito simples, atitude. Começou a enxergar o esfriamento, vamos trabalhar isso. Então, o primeiro estágio, perda da paixão. Certo. Então, tem muita conversa, muito diálogo, certo? Para tentar criar o quê? Os níveis de adaptação. São justamente os níveis de adaptação das expectativas do homem e da mulher que vão fazer com que esse relacionamento não esfrie. O diálogo é importante, mas tem gente que não conversa, né? Ótimo. Um então, dos dois não conversa, não abre a boca. eu tenho muitos pacientes que falam isso, porque as pessoas reagem assim. Algumas falam que estão pensando, outras falam que estão sentindo. Então, para que os dois possam se encontrar, eu tenho uma dica muito fácil. Qual? Escreva, certo? E dê na mão da pessoa. É aquela dica que eu dei na última entrevista, de escrever um texto com o título Entendendo o Meu Lado das Coisas. Legal. Mês a mês você fazendo isso, você vai poder fazer com que a outra parte compreenda o seu lado das coisas. Mas escreveu o quê? Por exemplo, amor, não gostei do que você fez, Exatamente. eu fiquei magoada. Exatamente. Leia, Por quê? assim? Porque fica registrado isso no papel, porque as palavras se perdem. Muitas vezes a mulher quer conversar com o marido e o marido está com outro foco, no jogo, na televisão, nos afazeres dele. Um não consegue compreender o universo do outro. Entendi. Um fala o que pensa, o outro fala o que sente, e aí há um desencontro. Se a gente pega e registra tudo isso no papel, é até bom, porque depois o casal vai poder ver a evolução ou a involução do seu relacionamento. Entendi. Aí, segundo estágio, choque de expectativas. Se a gente está nutrindo o fogo da paixão para não apagar, então agora eles vão começar a definir o que cada um quer para a sua própria vida e como eles podem entrar em concordância. Porque se não entrar em concordância, não vão chegar a lugar nenhum. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. Fisicamente, o resultado é zero, eles não saem do lugar. Depois nós temos aí a vinda do primeiro filho, que a gente também muitas pessoas ligaram falando. Então o filho vem para coroar um relacionamento. Ele não vem para tirar o espaço. Mas é que daí a mulher, geralmente, sobra muitos afazeres para a esposa cuidar mais das crianças. É natural, o filho pede mais pela mãe. Então, eu acho que o desgaste físico, mental da mãe é muito grande. E daí o marido vê que a mulher está muito atarefada com os filhos e acaba perdendo talvez o interesse. Isso existe? Isso existe e realmente tem que se respeitar o espaço, o momento. O momento que ela está sendo mãe, está sendo pai, a criança vira o foco, mas ela não quer tirar o foco do pai. O pai tem que saber que ele tem um papel preponderante para poder conduzir essa família. E a ajuda é importante, né? É importantíssimo. Mas tem homem que fala, não gosto dessas coisas não. Não gosto de arrumar casa, não gosto de cuidar dos filhos. Não, isso daí é tarefa da minha mulher. Daí ela fica sobrecarregada. Exatamente. Daí ela vai sentindo que o casamento está esfriando por conta dela também. Por conta dela, e a mudança do corpo, certo? Ela vai ficar mais gordinha. Aí acha que o marido já não gosta mais dela. Ele não nutre com palavras, que foi o que a gente conversou na última entrevista. As linguagens do amor têm que ser enfatizadas. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, divisão de serviço, toque ao gesto e presentes. Então tem que nutrir esse universo da mulher para que a mulher se sinta amada. Já que ele não quer contribuir ajudando, porque a maioria é assim, embora tenha as exceções, para a gente não jogar todo mundo no mesmo balaio, certo? Mas já que o homem não faz uma coisa, faça outra então, para suprir essa deficiência. Depois nós temos o quê? A crise da meia-idade. Solução para a crise da meia-idade. Poder dividir as responsabilidades com os filhos que agora são adolescentes e com os pais que se tornaram idosos. Então toda uma rotina muda. E se a gente não trabalhar muito bem isso, os papéis do marido e da esposa no cuidado dos filhos e dos seus pais, aí que a paixão esfria de vez mesmo. E aí vem a crise da meia-idade.
No caso da Célia, a Célia ligou, um beijão pra você, viu, Célia? Ela disse o seguinte, o marido não tem muito interesse e ela se culpa. Puxa, Célia, eu acho que a maioria das mulheres acabam se culpando. E de repente acontece uma relação sexual e ele também não está muito interessado, é meio mecânico a situação. E como resolver isso, doutor Juarez? Então, no caso dela, o processo de culpabilidade vem justamente do lado maternal dela. Então, às vezes, ela acaba vendo o marido dela menos como esposo, como se fosse um filho que está em crise, está com problema, e ela fica se culpando, dizendo assim, o que falta eu fazer? Então, esse processo de culpabilidade é justamente pelo lado maternal dela, que é muito forte. Isso é positivo, mas com relação ao relacionamento dela, se torna prejudicial. O que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer é saber que ela é esposa, certo? É que ela tem que falar abertamente com ele, que eles têm que ver aonde eles se perderam na relação. Certo? De repente, existem coisas que ele quer falar e não consegue falar para ela e vice-versa. Por isso que quando eu falo das cartinhas, elas são boas porque ali é você, o papel e uma caneta, ou você, o computador e uma impressora. Certo? E isso ajuda muito para você poder expor o seu ponto sem ser interrompido. Às vezes, numa conversa, você começa a se abrir, o outro lado vem e corta o assunto. E aí a frustração se torna em dobro. O doutor acredita que a conversa lá na raiz, conheceu, é a pessoa certa, quer casar, já começa expondo e conversando lá naquela base para depois, se porventura casarem, o casamento não esfriar. Exatamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, por medo de ficar só, elas não expõem suas fraquezas, debilidades, as suas marcas para a outra parte, com medo de perder. E aí, no processo, os anos passam, vira um divórcio, vai perder do mesmo jeito. Tem que ser genuíno, verdadeiro. Genuíno e verdadeiro. Quem mostrar quem é e saber que a outra parte é a parte complementar dentro do relacionamento de um para com o outro, para que os dois se tornem um todo, onde não falta nada. Eu acho ótimo, mas não é aquele negócio, me corrija se eu estiver errado, não é aquele negócio, eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu não vou mudar nunca. Ou então a mulher que fala, é o jeitão da madeira dele mesmo, e deixa assim mesmo, e aí? Aí o que acontece? Vai ser um relacionamento de frustração, que não tem mudança e não tem uma troca de sinergia emocional, não tem uma troca de compensação, onde o ponto forte de um compensa um ponto fraco do outro. Se eles não estão abertos a mudanças, não deveriam nem estar juntos. Gostou dessa, meu bem? Repete, doutor Torres. Se um não está disposto a completar o seu lado positivo com o negativo do outro, eles não deveriam estar juntos. Já começou errado, vai acabar errado. Não há uma predisposição no coração, na mente, na alma, na psique para uma mudança. Então, para que estão juntos? É só um momento, é só sexo, é só um jogo de interesses que vai passar com o tempo. Tá? Então, já ajeita aí, vai ajeitando, vai conversando, vai expondo. Conversa resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Conversar com a amiga é muito bom. Conversar com o marido é melhor ainda. Às vezes o marido fica falando com os amigos que a mulher é assim, assim, assado. Ai, De mulher repente adora um olha DR. e fala assim, mas se fosse minha esposa eu fazia diferente. Aí já gera um problema. Cuidado com quem você conversa. E outra coisa, né? Tem marido que fala assim, essa minha esposa não para de falar, é só DR, só DR. Não, às vezes não interprete como DR, interprete que ela tá se abrindo com você também, né não? Exatamente. Querido, nosso próximo assunto então é como que você conseguiu emagrecer isso tudo Sem cirurgia. sem cirurgia. E sem remédio. E sem remédio, pra gente ajudar o Olha pessoal. só. O pessoal vai gostar. Só a gente se conhecendo. A gente Sem vai aprender. remédio, sem cirurgia. Nossa, 42 arrasou. quilos. Tá? Daqui uns dias o doutor volta. Tá indo pra São Paulo de novo, aí volta. Obrigada, Fechado. doutor. Obrigado. Obrigada.